Olá, pessoal. Agora nós vamos falar sobre as convenções da Libras, tá? Como toda língua de sinais, a Libras também possui convenções específicas para o seu uso. Essas convenções referem-se a grafia, datilologia, verbos, frases e pronomes pessoais. Então, isso que a gente vai ver aqui um pouquinho hoje, tá ok? Vamos começar falando sobre a grafia da Libras. Para simplificar, os sinais em Libras são representados na língua portuguesa em letras maiúsculas. Então, quando eu for escrever, por exemplo, escola, eu vou ter que escrever com letra maiúscula e de forma, ok? Não pode ser letra manuscrita, ok? Então, eu vou representar com letra de forma e maiúscula. Então, a grafia é representada assim. Datilologia. Datilologia vocês já aprenderam, pessoal, é o alfabeto manual utilizado para nome de pessoas, lugares e outros que não possuem um sinal próprio, né? Nós vimos que quando a gente não tem um sinal próprio na Libras, a gente usa o alfabeto manual. E é o que a gente chama de soletração. Será representado por palavras em maiúsculas com as letras separadas por hífen. Exemplo, quando eu for escrever Carlos, eu vou usar letra de forma maiúscula e eu vou separar cada sílaba com um hífen, tá? Então, eu colocaria C, hífen A, hífen R, hífen L, hífen O, hífen S, hífen. Então, atentos a isso, tá? Quando eu for representar, então, um substantivo próprio, eu tenho que usar lá, separar as letras maiúsculas por hífen, ok? Bom, verbos são usados sempre no infinitivo, então eu não flexiono o verbo no em Libras, como a gente flexiona no português. O que seria isso? No português eu digo, eu gosto de comer, ou eu não gosto de comer, né? Em Libras, eu vou escrever gostar de comer, tá? Um outro exemplo, Carlos, gostar, escola. Então, os verbos não são flexionados, eles sempre são usados no infinitivo, não pode esquecer isso, tá, pessoal? As concordâncias e as conjugações, elas são feitas no espaço, tá? Na hora que eu tô sinalizando. Frases, gente, seguirão as estruturas da Libras e não do português. Então, quando eu for escrever uma frase, eu tenho que pensar em Libras e não em português. Por exemplo, você gosta escola? Tá? Se eu fosse escrever em português, eu escreveria, você gosta da escola? Normalmente a gente não usa artigo, preposição, né? A gente normalmente usa a pessoa, o verbo e o complemento, tá ok? Então, seria assim. E os pronomes pessoais, gente, né? Os pronomes pessoais são representados pelo sistema de apontação. Em português, quando a gente aponta, é feio, né? Apontar. Em Libras, isso é uma coisa normal. Então, os pronomes pessoais, eles são representados pelo sistema de apontação. Tá? Apontar culturalmente, gramaticalmente, é correto em Libras. Então, quando eu aponto você com o meu dedo, é normal, eu tenho que fazer isso. Eu vou apontar para mim. Seria isso, pessoal.